nesse momento em que vamos refletir na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a Bíblia em poucos minutos, vamos considerar a história do pai da fé, Abraão, o grande teste que ele teve. Veja bem, Abraão havia sido chamado para ser o pai dos fiéis, e a sua vida deveria ser uma vida de obediência, como um grande exemplo para todos que viriam. E ele falhou naquela ocasião que ele esteve no Egito, que ele duvidou de que Deus o protegeria do faraó, e ele mentiu falando que a sua esposa não era a sua esposa, que era a sua irmã. Depois ele falhou casando-se com Agar, não confiando na promessa de que Deus realmente permitiria que mesmo na velhice ele se tornasse pai e que Sara também na velhice se tornasse mãe. E agora, no momento que tudo isso já tinha acontecido, nascimento de Isaac, já estava ali o herdeiro prometido, na sua velhice, mais uma prova. Só que essa prova era uma grande prova, que jamais ninguém seria chamado para cumprir uma prova como esta. Vamos ver? Olha só, numa visão da noite, foi-lhe mostrado que ele deveria subir ao Monte Moriá e oferecer ali em sacrifício o seu filho, Isaque, a quem ele tanto amava e esperara, o filho da promessa. Como assim? Como ele faria isso? Como ele passaria por esta prova? Mas Deus permitiu que ele passasse com muito rigor mais essa prova. No momento em que ele desejava ter o sossego, digamos assim, de uma aposentadoria dos problemas, e aí ele se via nessa circunstância. Ao seu redor estava centenas de cabanas, de pessoas, de seus servos, todos hospedados ali ao seu redor. E o filho da promessa havia crescido, já estava um jovenzinho ali ao lado dele. Parecia que o céu havia coroado a vida de sacrifício que ele levara com tantas bênçãos. Quando ele desejava e almejava por uma vida de sossego, de estar ali desfrutando de todas as coisas boas que ele viu ao seu redor, mais uma prova muito diferente, uma que jamais alguém seria chamado a passar. E aquela prova, ela foi determinada em palavras. Palavras essas que contorceu o coração desse pai. Está no livro de Gênesis 22, verso 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Que tristeza! Isaque era o filho daquele lar, era a luz e a alegria de todos. A perder esse filho por um desastre ou por uma doença já seria o bastante para contorcer o coração daquele pai. Entretanto, foi-lhe ordenado tirar a vida do seu filho com as suas próprias mãos, através de um sacrifício. Isso pareceu para Abraão como uma terrível impossibilidade. Mas quem havia dado essa ordem? Era nada menos do que o próprio Deus. O Deus que tinha dado para Abraão aquele filho, o filho das impossibilidades, o filho que tinha surgido na sua velhice, o filho da promessa. Então Abraão olhou para aquele céu sem nuvem e, pensando naquela promessa de 50 anos antes, onde ele olhou para as estrelas e Deus disse: conforme essas estrelas que você não pode contar, assim vai ser a sua descendência. E aí, então, os sopros de alguém que nós sabemos, sugeriu, quem sabe, ora, Abraão, Deus não falou na sua lei que não deve matar? Por que agora você vai matar seu filho?
E Abraão foi tentado a acreditar que ele estava sendo iludido. E em sua dúvida e grande angústia, Abraão se prostrou em terra e orou fervorosamente como nunca, pedindo para que Deus confirmasse para ele aquela ordem. E então, naquele mesmo lugar que Abraão recebera a visita dos anjos, quando eles vieram para dizer que Sodoma e Gomorra iria ser destruída, e ali onde Abraão ouviu mais uma vez da vinda de Isaque, ele ficou ali meditando e aguardando. Será que viria mais uma vez uma resposta? Mas ali, na esperança de mais uma resposta, Abraão não ouviu nada. Simplesmente as trevas que estavam descendo da noite pareciam envolver Abraão. E ele só lembrava-se do ecoar daquelas palavras. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Aquela ordem deveria ser obedecida. E o dia estava se aproximando. E ele deveria andar para que as coisas assim acontecessem. E então Abraão voltou para sua tenda. Chegando ali, ele vê aquela cena doce daquele menino, aquele jovenzinho, dormindo inocentemente na sua caminha, né? Ele olha de outro lado, ali estava Sara, aquela mãe impetuosa, e ele pensou: que vontade de acordar Sara, de falar para ela daquilo que ele tinha, daquela responsabilidade, de como Deus tinha dado aquela ordem. Mas ele pensou: não posso. Ela pode ser que Sara queira impedir, e eu não posso fazer isso. Então ele vai até Isaac e chama Isaac e fala para Isaac que haveria de ir para um sacrifício. Isaac já estava acostumado. Quantas vezes ele saíra com Abraão para realizar sacrifícios que Deus havia pedido, que era concernente à morte do cordeirinho, que representava um dia a vinda do Filho de Deus para morrer em nosso lugar. Então fizeram-se rapidamente os preparativos. Apanharam a lenha e colocaram sobre o jumento, e com 2 servos se dirigiram ao monte Moriá. Lado a lado, pai e filho caminhavam silenciosamente. Este pai, com esse cruel segredo no seu coração, na sua mente, guardava aquilo sem uma palavra. Ele ponderava todas as coisas e pensava sobre aquela mãe. Quando ele voltasse sem o filho, o que ele lhe diria? Aquele foi um dia mais longo da vida de Abraão. Aquilo se arrastava de um jeito que parecia que nunca mais chegaria ao seu fim. E enquanto o jovenzinho Isaque dormia e os seus servos, Abraão passou a noite toda em oração. Ele esperava que ainda viesse um mensageiro e lhe falasse que estava bom, que aquilo já era o suficiente, que essa prova já estava chegada ao seu fim, que ele poderia voltar com seu filho para aquela mãe querida que estaria esperando. Mas nenhum alívio lhe veio, nada, nenhuma palavra. E mais uma noite se passou, mais um dia e mais uma noite, até que no terceiro dia ele vê uma nuvem de glória pairando sobre o monte Moriá. E então ele compreendeu que a voz que lhe falara era realmente de Deus. E agora, mesmo agora, ele não ousou murmurar nem reclamar. Toda a sua experiência com Deus, de tudo que Deus lhe dera, era o suficiente para ele. Fora Deus que tinha sido o originador daquele grande milagre do nascimento de Isaac. Por que ele não poderia requerê-lo de volta? Pensava Abraão. Mas muito mais do que isso, Abraão confiava tanto em Deus que, conforme a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 11, 19, ele sabia que, como Isaac era um filho do milagre, Deus poderia
restaurar-lhe a vida, trazer-lhe de volta através da ressurreição. E em Hebreus diz assim que e olhando para além daquilo que era visível, Abraão aprendeu a palavra divina, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Mas o sacrifício era muito grande, o coração dele estava muito apertado, a angústia era sem limites. E ele não quis que ninguém testemunhasse essa cena, senão o próprio Deus. Então ele se afastou dos seus servos, e pegando a lenha juntamente com Isaac, colocando sobre Isaac, eles foram até o lugar onde era destinado aquele sacrifício. E em Gênesis 22, 5 a 8 diz: Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eles caminhando um ao lado do outro, Isaac começou a pensar: aqui está muito longe de rebanhos, de ovelhas. De onde será que viria o sacrifício? E então, finalmente ele falou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que prova aquela! Abraão viu naquelas palavras, meu pai, uma forma tão carinhosa. Como ele poderia agora executar aquele plano que Deus lhe havia dado? E então, com o coração muito comprimido, Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, verso 8. E então, no lugar destinado, fizeram aquele altar, colocaram a lenha, e finalmente chegou a hora do sacrifício. E então Abraão, com aquela voz trêmula, ele revelou aquele plano. Mas foi com terror, com espanto, que Isaac soube da sua sorte. Mas ele não teve resistência. Ele poderia ter escapado, ele poderia ter fugido. 3 dias de caminhada, o pai já envelhecido pela idade, ele poderia ter escapado. Mas Isaac era um moço muito obediente. Ele havia aprendido a obediência ao pai. Ele havia aprendido com o pai a confiar no Deus do céu. E ele pensou que seria uma grande honra ele se submeter a esse sacrifício. E agora, as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço é dado. E o pai levanta aquela faca para realizar, para executar aquele grande sacrifício. Quando de repente uma mão forte lhe segura a mão e do céu vem uma voz poderosa e lhe diz: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E subitamente, que nós sabemos que tudo aqui é uma história de fé, apareceu ali no meio do mato, preso pelo chifre, o carneiro que Deus proveria, o carneiro simbolizando algo muito maior. E muito grato, Abraão, mais do que depressa, desamarrou Isaac, catou o carneiro e executou aquele carneiro como grande representação daquele grande sacrifício que ele acreditava que viria. E para confirmar o quanto aquilo significava para ele, ele deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá, Jeová Jiré. O Senhor proverá. O Senhor proverá para cada um de nós aquilo que mais nós precisamos. Jesus Cristo, nós sabemos, é essa promessa. É aquilo que nós realmente mais necessitamos. Jesus é a grande esperança de salvação de tudo que pode tirar a nossa paz. E Deus não permitiu que Abraão executasse seu filho. Não era esse o plano, mas foi através dessa experiência unicamente que Abraão pôde compreender
essa realidade da vinda futura do Filho de Deus. Aos anjos que testemunharam aquela humilhação que passou o próprio Filho de Deus, eles não puderam intervir como puderam fazer no caso de Isaac. Não houve nenhuma voz a clamar: basta, chega. Não houve. A fim de salvar a raça perdida, a humanidade, Deus mandou o seu Filho, e pai e filho se sacrificaram pela humanidade. Que prova mais forte se pode mostrar na infinita bondade de Deus de dar a própria vida? Olha o que nos diz Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que coisas você ainda gostaria de que Deus lhe fizesse? Tenha certeza de que o Deus que providenciou todas as coisas e mesmo essas histórias tremendas de vida desses patriarcas, Deus com certeza ele pode estar moldando e trabalhando na sua vida, mesmo em meio a circunstâncias de prova. Que Deus possa te abençoar, que você possa acreditar nessas palavras. E nós vamos continuar esse tema no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.